terceirização de culpa. Quantas vezes, senhoras e senhores, nós terceirizamos outras pessoas pelas nossas culpas? Quantas vezes nós erramos? Eu abro aspas aqui. Quantas vezes nós cometemos delitos e quando a conta vem, eu procuro alguém para culpar, porque eu não sou forte o suficiente para encarar e dizer eu sou culpado. Fecho aspas. Isso acontece dentro da casa do homem que é ícone de fé na Bíblia. O escritor aos Hebreus o coloca como um herói. Na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo de número 1, ele é o cabeça, Abraão, Isaac, Jacó. Isso aí vai até chegar em Jesus. E estudando a genealogia de Cristo, eu encontro duas cabeças de genealogia, que é como homens, em alguns momentos eles não foram perfeitos. Davi e Abraão. Ora, irmãos, nós temos um problema, recapitulando, um problema familiar. Nós temos um menino que não tem culpa de nada. Nós temos uma mulher que criou uma situação. Nós temos um homem que aceitou a situação. E nós temos agora um menino que vai ser mandado embora, simplesmente pelo erro alheio. É verdade. No verso que eu li, no primeiro versículo, diz assim: Abraão acordou bem cedo, pegou um odre de água e um pedaço de pão e deu para Agar. E ela vagou na Almeida, e ela perambulou na mina. Em outras referências, me falha a memória, em NVI diz que ela saiu errante pelo deserto. Escuta o que eu vou dizer para vocês aqui. Agar já tinha ouvido Abraão falar de um Deus que promete e cumpre. Agar conhecia muito bem as promessas de Deus na vida de Abraão. Agar conhecia muito bem os preceitos que já existiam naquela época a respeito do Deus Yahvé. Mas a situação de Agar, e eu pergunto para você, e você responde para si mesmo, possibilitava Agar a acreditar que ela escaparia do deserto? Existe uma frase que que nós, quando estamos estudando, pastor Muitos, lá na faculdade, a disciplina de hermenêutica, o professor diz assim para a gente: texto sem contexto é pretexto. Você vai sair daqui nessa noite entendendo e olhando para Agar um pouquinho diferente, porque se você estivesse no lugar de Agar, com apenas um odre de água, que não comporta mais do que 2 litros de água, feito de couro de carneiro, e um pedaço de pão, e o seu dono lhe manda embora, de Berseba até o Egito eram dias, meses caminhando. E se você sai caminhando por um deserto, que se você, sendo uma mulher, sem proteção, com um menino ainda pequeno, tudo que esperava Agar e Ismael era morte. Tudo que aguardava esta egípcia, que conhecia o Deus dos céus, era morte. É por isso que o texto, eu olhando para o texto, eu digo: Senhor, como a Bíblia é rica. E eu não entendo como é que tem pregador que não prega a Bíblia. A Bíblia é rica. Eu olhando para o texto, eu vejo, eu imagino a cena. O menino acorda, o pai levanta, pega o odre na mão, pega o pão na outra, entrega nas mãos de Agar. Ismael é só uma criança e ele não está entendendo nada.
A Bíblia não diz, mas talvez Ismael vai lá pedir bênção ao pai. Bênção meu pai. Afinal era filho do grande Abraão, irmão. Abraão era um homem riquíssimo. Abraão já naquele tempo, mesmo sendo nômade, era um homem poderosíssimo. Mas a Bíblia me mostra que Abraão pega o menino, pega Agar e manda-os embora. Agar não questiona, na Bíblia não me diz, porque Agar não tinha domínio sobre as suas escolhas. Agar era apenas uma escrava. O que tem resta agora? Deserto. O deserto, na Bíblia, ele sempre vai aparecer como sinônimo de provação. Escute isso. E quando alguém está passando uma luta, senhoras e senhores, e a gente chega e pergunta, está tudo bem? A pessoa diz assim, estou no deserto. Mas no deserto, segundo a Bíblia que eu leio e que eu prego, é o lugar em que Deus mais se manifesta com provisão. E eu vou provar para você na Bíblia. Aleluia. Juízes 2:10 diz assim: e congregada toda aquela geração com seus pais, veio uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos de suas mãos. Que geração é essa? A geração pós-deserto. Se você for estudar a história de Israel, queridos, vocês vão observar, compreender, analisar que o período de maior crescimento de Israel, o período de maior dependência, provisão e milagre de Israel, o período de maior fé é no deserto. Quer prova disso? Quando o povo sai do deserto e entra na terra prometida, nós temos aproximadamente 300 anos de problema no livro dos Juízes. E tudo isso aí só vai se deteriorando até chegarmos em Daniel capítulo número 2 e a Bíblia registrar a deteriorização dos reinos da terra. Mas eu não venho falar disso, voltando para cá. Deserto na vida do crente sempre aponta para a provação. Mas eu conheço um homem nessa Bíblia, na minha Bíblia, na tua Bíblia, que entrou pelo deserto. O nome dele é Elias. Elias, quando desce do Monte Carmelo, e quem lembra, quem está absorvendo a pregação, lembra que eu disse que nós somos dotados de emoções, nós somos dotados de espírito, nós somos dotados de alma, as emoções estão dentro da alma. Eu já expliquei isso. Agora vamos olhar para este homem. Quem é o homem? Elias. Só para fazer uma pequena reflexão. Quando Elias desce do Carmelo, a Bíblia diz que Elias deixa o seu moço em Berseba e entra pelo deserto. E no caminho de um dia pede a morte a Deus, debaixo de um zinco. Então, o que é que nós entendemos? Deserto sempre vai apontar para a prova. Mas a Bíblia diz que Elias, estando debaixo do zimbro, olhou para os céus e disse: basta, ó Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Toma agora a minha vida em tuas mãos. Aí a Bíblia mostra que depois disso, Elias dorme. O anjo acorda Elias e faz o que, irmão? E alimenta. Faz o seguinte, Elias, você quer morrer? Senhor, a grande verdade é que foram aproximadamente 850 profetas, segundo a Bíblia. Eu lutei contra todos eles, depois matei todos eles. E o ser humano, irmãos, ele se cansa. Existem situações que nós nos cansamos. Existem situações que nos sugam tanto. E Elias já vinha 3 anos aproximadamente
espírito perturbador é tu e tua casa. Marca um trabalho no Carmelo e nós vamos todo mundo para lá. Destrói todos os profetas. Deus derrama fogo. Depois que desce, é natural do ser humano que ali estivesse cansado. E quando ele entra no deserto, a Bíblia diz que ele deixa o moço no mesmo local em que H entra, em Beceba. Escuta o que eu vou dizer para você sobre deserto. Quando você estiver entrando no deserto, por favor, não deixe seu moço em Beceba. Se está entrando no deserto, é casado, conversa com a esposa, conversa com o esposo, entra no deserto junto com ele. Ah, mas eu tenho Jesus. Sim, o Senhor sempre vai nos alimentar no deserto, mas não entre sozinho. Você vai precisar de alguém para conversar. Você vai precisar de alguém para te dar um ombro para você chorar. Você vai precisar de alguém experiente para te aconselhar. Não cometa o mesmo erro de Elias. Não entre no deserto sozinho. Leva o moço contigo. Leva o pastor contigo. Diz: pastor, eu estou no deserto, me ajuda, me dá um conselho. Leva o melhor amigo, leva o marido, leva a esposa, leva o filho. Mas não entre sozinho, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que Elias está debaixo de um zimbro. O que é zimbro, pregador? Não passa de um arbusto seco que não faz sombra para nada. Aí eu vou ter que dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem aquele ditado que diz assim: quem está na chuva é para se molhar. Então, no deserto, qualquer arbusto seco se torna sombra. Para quem está cansado, qualquer pequeno arbusto seco torna-se um lugar para descansar. A Bíblia não me diz que Elias encontra um oásis. A Bíblia me diz que ele encontra um pé de zimbro. Sentando-se debaixo do zimbro, pede a morte. Na verdade, Elias só estava cansado. Quantos de nós estamos dessa forma? Quantos de nós muitas vezes olhamos para o céu e dizemos: eu quero morrer, eu não quero mais existir, eu vou entregar o cargo, a função, não quero mais o ministério. O Senhor está olhando do céu e está dizendo: você ama demais a obra para desistir, rapaz. Faz o seguinte, tu está aí te reclamando, eu não vou falar nada contigo, eu só vou te alimentar. Aí eu vou perguntar para os senhores me respondem. Dentro do texto de Elias, antes de alimentar Elias, o Senhor responde a Elias? Não responde. Aí eu vou ter que dizer uma coisa para você: tem oração que Deus não vai responder. Tem orações que Deus vai olhar para ti e vai dizer: se eu respondesse, eu te fulminava. Então calma, só mais um tempinho, eu vou te alimentar. Porque quem está no deserto está dependendo. Aleluia! E quando se olha para o céu e fala com Ele não nos dá o que pedimos, Ele nos dá o que carecemos, o que necessitamos. Irmão, você pode louvar a Deus por isso nessa noite. Deserto! Aí nós voltamos para H. Eu já vou concluir a mensagem, não gosto de demorar muito tempo nem passar do horário. A Bíblia diz que ela sai errante, sem destino, levando o menino, levando um problema que não era culpa dela. Tem coisas na nossa vida, irmão, que nós sofremos sem ter culpa, pastor Hudson. Nós não temos culpa, mas o contexto em que estamos inseridos nos coloca como se estivéssemos culpados. E a gente entra nesta guerra, muitas vezes, sem saber quais as armas usarmos para lutarmos. E nós nos encontramos com H. Qual o estado de H? Errante no deserto.
Primeira coisa, errante. Repita comigo, errante. E se não bastava estar errante, ainda está no... Meu Deus, só mesmo Deus para intervir na história dessa mulher, meu irmão. Tem momentos que só Deus resolve. Irmão, tem horas que o pastor não resolve. Tem hora que o esposo não resolve, a esposa não resolve. E nós fazemos como a mulher do deserto. Por quê? Porque H leva o filho com ela. E quem é pai? Quem é mãe? E mãe ainda mais. Sabe que o filho é uma parte do nosso coração. Eu falei no começo da pregação que nós somos dotados de emoções. Tente imaginar agora como estava o coração de Agar, sabendo que o que lhe aguardava nos próximos momentos era a morte. Só que Agar sabia que, segundo a lei natural, Ismael poderia morrer antes. Ismael poderia morrer antes. E o que ela vai fazer? A Bíblia diz que ela vira as costas para o menino, para não ver o menino morrer. Queridos irmãos, a minha pregação nessa noite é uma mensagem reflexiva, para nós sairmos daqui pensando e entendendo que nós servimos um Deus que nos vê. Agar está no deserto, Agar está errante, o menino vai morrer a qualquer momento. Vira as costas, porque eu não tenho coragem e nem tenho forças para ver meu Ismael morrer. Nenhum dos dois tinha culpa do acontecimento, mas lá atrás, quando Deus assina embaixo para a mulher ir embora, o Senhor fala para Abraão: pode mandar para o deserto. Quando é Deus que manda, Deus olha e diz: manda para o deserto, porque é eu que estou mandando. Assino embaixo. E quando eu assino embaixo, pode ser deserto, pode ser vale, pode ser monte, eu é quem resolvo. Aleluia! E o nome do menino já diz tudo: Deus me vê. Aí a Bíblia é linda. E a Bíblia diz assim: e quando Agar sai na distância de um ar, aproximadamente entre 60 a 100 metros, o menino fica sentadinho. Só que Ismael era filho de Abraão. E Abraão é o pai da fé. Eu tenho certeza que Ismael já tinha ouvido e visto o seu pai orando a Deus. A Bíblia me diz que Ismael chorou. A Bíblia me diz que o menino chorou. Eu não sei as palavras que ele usou, mas eu posso imaginar, como um pequeno menino, ainda em estado de desenvolvimento. Talvez Ismael olhou para o céu e disse, contextualizando: papai do céu, você que é o Deus que meu papai fala com você, você que recebe